o CNJ ainda está encontrando, e agora quando essa decisão do Supremo, mais um passo importante foi dado, assim, a linha dele, o espaço dele de atuação, realmente. Ele está lá tentando achar, mas está se firmando, porque uma coisa que a gente vê sempre é onde é a atuação do CNJ e onde está a autonomia dos tribunais. Esse é o debate, me parece que esse é o debate do momento. Onde é que está, quando é que o CNJ fere, ou se ele fere ou se não fere a autonomia dos tribunais, até onde ele pode ir essa regulamentação, no sentido de uniformizar. Mas isso é uma coisa que a gente só consegue traçar, esse espaço de atuação, na prática. Então, pelas sucessivas decisões, o CNJ fala, essa decisão do CNJ é questionada no STF, o STF traça esses limites a partir dos casos concretos. Parece que isso é um processo natural. E a gente está encontrando um caminho que é bacana, que é um caminho frutífero, que é um caminho bom. Tem uma diferença de atuação entre a JUF e a AMB? Você acha digamos, de visão sobre o sistema, de posição? Tem, porque a JUF, como eu disse, ela congrega os juízes federais, a AMB congrega todos os juízes. Na verdade, é uma associação aberta, toda a magistratura brasileira. Só que, para que vocês tenham uma ideia, os juízes da Justiça Comum Estadual são 15 mil, 15 a 20 mil, então eles são 10 vezes mais do que os juízes federais. Há juízes federais associados à AMB, mas muito poucos. Assim como há juiz trabalhista associado à AMB, mas são muito poucos. Então, na verdade, nós temos 3 associações mais atuantes. A AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, que seria a associação que congrega os juízes da Justiça Comum Estadual, a ANAMATRA, que congrega os juízes trabalhistas, e a Associação de Juízes Federais. E as pautas são um pouco diferentes, porque as competências são diferentes, a necessidade de expansão ou não é diferente, e o posicionamento é diferente em alguns pontos. A gente tem visto muito o judiciário na mídia, né? A gente hoje, praticamente todo dia, tem notícias sobre o judiciário em qualquer jornal. É quase uma pauta jornalística. E às vezes quem olha de fora pode ter a impressão, principalmente envolvendo as decisões do STF, que o judiciário está em crise. Aí a minha pergunta é, você acha que o judiciário está em crise? Eu acho que não. Eu acho que não há uma crise do judiciário. Eu acho que a gente está passando desde a Constituição de 88 e depois com o CNJ, a sociedade brasileira passa por um lento e doloroso processo, não sei quando é que isso vai terminar, de entender qual é a função do Poder Judiciário. Nós, infelizmente, quando eu sou convidado assim, para falar sobre o Poder Judiciário, eu acho ótimo, eu adoro falar sobre o Poder Judiciário. Assim, eu poderia passar horas falando assim, com entusiasmo sobre o Poder Judiciário, no sentido de esclarecer, porque as pessoas, os alunos, às vezes, não têm a percepção de qual é o papel do Poder Judiciário na sociedade. E a imprensa, que é a principal formadora de opinião num país que não tem uma educação exemplar, me parece que as pessoas se informam muito pela imprensa, a imprensa ela não se entende o que é que o Poder Judiciário faz, o que ele devia fazer. Não estou dizendo com isso que o Poder Judiciário está tudo bem, não, ele precisa muito ser aperfeiçoado. O CNJ está aí para isso, e ele vem passando, e o Poder Judiciário de 88 para cá melhorou absurdamente. Talvez do setor do serviço público, eu não tenho medo de dizer que do serviço público brasileiro, se a gente considerar saúde, segurança e educação, a justiça foi a que mais melhorou, assim, na frente, zilhões por cento. Mas a gente precisa entender qual é o papel do Poder Judiciário e como é esse sistema. Quando você fala... Achei muito interessante essa nomenclatura que o grupo de pesquisa dá de sistema de justiça. Quando você fala de sistema de justiça, você está falando de uma coisa muito maior do que o Poder Judiciário. Então, às vezes, a imprensa se preocupa e fala crise do Poder Judiciário, os juízes não trabalham, ou os crimes não são solucionados. Mas a gente, para ficar só num exemplo, que a gente tem um número vergonhoso de todos os inquéritos policiais abertos no Brasil. Aliás, de todos os crimes cometidos no Brasil, apenas 3% chegam a uma denúncia. Isso quer significa dizer que cada 100 pessoas que são mortas, 3 chegam a uma denúncia formal. Vocês podem perguntar assim,
o cara tá louco, é isso mesmo, é uma coisa assim absurda. Mas isso, quer dizer, esse problema não está na justiça. Para você ter um sistema de justiça que funcione, você precisa ter uma polícia bem equipada, que seja capaz de solucionar crimes. Você precisa ter um Ministério Público aparelhado. Então nós temos, isso não é segredo para ninguém, todo mundo sabe. Por exemplo, a justiça estadual ainda é muito mal aparelhada. A polícia, nós temos bairros inteiros em Fortaleza que não tem uma delegacia de polícia, não tem um delegado de polícia. Nós temos cidades no interior do estado de Ceará que não tem um delegado de polícia. Então, quando você tem um crime praticado ali, se é difícil resolver crimes como crimes passionais, crime de sangue, crimes violentos, é difícil resolver esses crimes. Mas você imagine fraudes, você imagine corrupção, que é uma coisa que é muito sensível. A gente é conhecido como um país que não consegue punir a corrupção. Ora, muito da corrupção que acontece no país acontece em cidades pequenas, em que não tem delegado. Como é que se investiga isso? Posso dizer para vocês, assim, uma base empírica, na prática, que muito disso não chega nem a ser investigado, e grande parte do que é investigado a partir da Controladoria Geral da União, a partir de uma fiscalização de cima, mas o poder local não tem como investigar isso. Ou seja, nunca uma investigação, ou raramente, não vamos dizer nunca, mas raramente uma investigação parte da polícia, do equipamento de polícia local. Não temos isso. Então, há uma má informação da sociedade, e isso é péssimo, porque o Poder Judiciário é muito cobrado, mas é cobrado da maneira equivocada. Fazem a pressão onde não pode vir resposta. Uma coisa que eu sempre digo, e a gente pode, quem acompanha, vocês que estão alguns aqui na pós-graduação, a gente compara muito, nosso sistema tem muita influência do sistema norte-americano, e é difícil você ver na imprensa, quando, por exemplo, alguém é absolvido, ou quando um crime é prescrito, ou quando alguém não é condenado. É muito difícil você ver na imprensa uma crítica que diga respeito ao trabalho que foi feito pelo Ministério Público. Nós costumamos ver uma crítica dizendo assim, o juiz não condenou, mas nunca a imprensa discute nem debate por que não houve a condenação. Nunca a imprensa discute nem debate se tinha provas suficientes ou não, se a investigação foi bem feita ou não, qual foi a atuação da polícia ou não. Não, a responsabilidade toda é jogada em cima de quem não pode ter essa responsabilidade, porque uma das funções do Poder Judiciário é justamente assegurar que ninguém seja condenado sem ter provas para isso. A sociedade não consegue perceber isso, ela não consegue perceber o papel do juiz, o papel da polícia e o papel do Ministério Público. Isso é muito grave. Isso é de uma gravidade enorme. Por exemplo, as pessoas não... Tem um ditado popular que diz, a polícia prende, a justiça solta. As pessoas não têm a percepção, e as pessoas informadas. Todos nós aqui, vocês devem ter amigos, eu tenho amigos que são médicos, que são engenheiros. Eles não entendem que a pessoa no Brasil, alguém só pode ser preso se não for em flagrante, ele só pode ser preso por ordem judicial. Então o correto seria dizer, o juiz prende e o juiz solta. Porque quem prende e quem solta é sempre a justiça. Então as pessoas não têm essa percepção. Aí diz assim, houve uma operação da Polícia Federal e a Polícia Federal prendeu. Ninguém entende que aquela operação, a escuta telefônica foi feita, por exemplo, foi feita por um ato judicial. Toda escuta que é feita, que é legal e que é trazida em um processo, foi um ato de um juiz. E isso não é comentado. Quer dizer, então há uma distorção do sistema. As pessoas nem sequer entendem isso. Então, enquanto a gente não entender isso e passar a debater a coisa correta, é muito difícil passar para o processo de ajuste. Se você pudesse enumerar alguns aspectos que você considera que são problemas graves ou problemas do judiciário, você pode dizer algumas coisas que você acha que mereceriam ser enfrentadas mais urgentemente? Problemas graves do Poder Judiciário. Eu penso que o principal problema do Poder Judiciário, o que pode ser enfrentado pelo próprio Poder Judiciário, nos limites do que se chama Poder Judiciário, ou seja, estou falando dos juízes, dos desembargadores, dos servidores, o aparelhamento, a profissionalização e o treinamento dos servidores da justiça. Esse é o principal problema. Esse é o principal problema, nos limites ali do Poder Judiciário.
Se eu tiver que dizer outro problema do Poder Judiciário, por exemplo, com relação à impunidade, que é o que nos choca mais, que é realmente ineficiente, eu diria aparelhamento da polícia. A gente não tem polícia capaz de investigar crimes. A gente não chega aos crimes. Basta repetir o dado. Todos os crimes cometidos, 3% chegam a uma denúncia. Isso significa dizer que ainda vai passar por um processo e ainda vai ser julgado. E aí vai ser ou não condenado. Esse é o principal. Esses dois me parece que são os principais problemas. Quando a denúncia chega a tempo e quando a investigação é feita a tempo, a gente sempre vê assim, operações da Polícia Federal e a Polícia Federal utilizada como referência. Inclusive, em boa parte das operações, isso não se trata só do estado do Ceará, de todos os estados, há uma assistência da Polícia Federal, principalmente em tráfico de droga, enfim, crimes financeiros e tal. Quando esses crimes são adequadamente investigados, os processos conseguem ser concluídos. A Justiça Federal conclui, por exemplo, a Justiça Federal tem casos muitos casos de processos são concluídos. Inclusive, o noticiário, que o professor Gustavo acabou de falar que o Poder Judiciário, que o Judiciário tem pautado muito o Poder Judiciário, boa parte das notícias são dessas investigações, são feitas, né? Mas, mesmo a Polícia Federal, que é uma polícia aparelhada, ainda precisava ser mais aparelhada. Então, parece que nós vivemos num país que falta fiscalização, que falta equipamento de polícia para fazer isso. Eu acho que esses são os dois. E o terceiro deles, eu poderia dizer, é o nosso sistema recursal. Nós temos um sistema que tem uma infinidade de recursos, né? E nós entendemos a garantia, o garantismo, sobretudo na área penal, de uma maneira muito enviesada, de uma maneira muito brasileira. Nenhum país do mundo nós temos tantas garantias como temos. Nenhum país do mundo as garantias, que são as mesmas que há em todos os países que há aqui no Brasil, são interpretadas como são interpretadas no país. Esse é um outro problema. Esse é um problema que me parece mais fácil de resolver, que é um problema hermenêutico. E eu acho que as instâncias superiores, o Supremo, o STJ, vai mudar esse entendimento, tem que mudar esse entendimento, né? Mas esse problema do excesso de recursos, e você considerar que uma pessoa só pode ser presa quando transitar em julgado na última instância, e que se demore tanto para chegar a isso é uma distorção. Isso não existe pelo menos nos países ocidentais desenvolvidos, não é assim. A dificuldade de produzir prova. As garantias são para que o acusado não seja condenado inocente. Mas uma vez que foi dada a ele a oportunidade de falar, a oportunidade de se manifestar, a garantia está cumprida. E os juízes criminais, por exemplo, o grande medo dos juízes criminais é que o processo seja anulado. Qualquer mínimo deslize é motivo para se anular um processo criminal, né? Isso dificulta a punição. Mas se é fruto de uma cultura, isso é mais fácil de resolver. Eu penso que dos três problemas, esse é mais fácil de resolver. Dos três que eu apontei. Há outros, mas parece que esses são os três grandes eixos, assim. E o aparelhamento também, ao lado do aparelhamento da justiça com servidores, profissionalização do Ministério Público, das defensorias públicas. Tem uma coisa, mudando um pouquinho o foco também da discussão, tem um aspecto que eu acho interessante, que a gente vê a questão da carreira de juiz, né? A gente hoje percebe que boa parte do curso de Direito, em vários lugares, isso não é questão do curso em si, é uma pressão dos próprios alunos, orientado para os concursos. E é curioso porque se desenvolve uma estratégia de sobrevivência dos concurseiros que varia de acordo com a empresa que faz o concurso, né? Então os alunos já CESP, Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, etc. E aí a gente às vezes pode ficar com a impressão de que quem comanda os concursos são as empresas de concurso e não o cliente do concurso, que é o próprio judiciário. Então, a minha pergunta, na verdade, tem a ver com a pesquisa que a Daniela está fazendo também, minha orientadora de mestrado. Será que os concursos hoje estão selecionando
perfil adequado de juiz ou as competências e habilidades necessárias para um bom juiz? Essa pergunta é uma pergunta difícil, porque para responder a ela, a gente primeiro tem que responder a uma outra, que é: qual é o perfil adequado do juiz? Ótimo. Qual é o perfil adequado para ser um bom juiz? E para que a gente possa dizer rapidamente, bom, quem é que vai ser um bom juiz? A gente sabe que o bom juiz, ele tem que ser honesto, tem que ser sensível às causas, mas como é que você mede isso? Às vezes não. E uma coisa que é da prática, nem sempre os primeiros lugares nos concursos são aqueles que são considerados os melhores juízes, os mais comprometidos, ou os que têm o melhor poder de gestão. Hoje se diz que o juiz precisa ser um gestor, ele precisa ser um bom administrador, porque ele administra na Justiça Federal cerca de 15 a 20 servidores e um acervo de 5 mil processos, 6 mil processos, com distribuição de 800, 900 processos por mês. Para que isso não aumente, para que você julgue em razoável velocidade, você precisa ser um bom gestor. Ou seja, você tem quase uma produção em série. Você tem que compatibilizar uma produção em série, destacando os casos que merecem ser destacados para dar julgamentos que não se enquadram na produção em série. Então, teria que responder primeiro essa pergunta. O que eu posso dizer é que o concurso ele seleciona pessoas que sabem direito. Ele seleciona bons técnicos. Isso ele faz. Quem passa no concurso, ele conhece, pode-se dizer que ele conhece bem o ordenamento jurídico brasileiro, o sistema processual. Isso pode dizer. Não se pode dizer que ele conheça bem as relações políticas, não podemos dizer isso com certeza. Ou as relações humanas, ou as relações sociais, mas ele conhece bem, ele tem uma boa ideia do ordenamento jurídico. Eu torço até para que os concursos partem assim por uma coisa como um Enem, né, que venha um dia assim um Enem dos concursos públicos, no modo de mudar, não propriamente o conteúdo seria o mesmo, mas a maneira de perguntar sobre o conteúdo. O Enem você continua tendo perguntas sobre física, sobre matemática, sobre biologia, mas você muda a maneira, você exige um raciocínio mais elaborado. Talvez os concursos precisariam buscar isso. Eu não sei, aquele negócio, ninguém sabe quem vem primeiro, se Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Mas veja como há uma simbiose, uma relação com o nosso sistema educacional. A faculdade de Direito nos prepara, nesse ponto de vista, muito mal, né? Na faculdade, eu sou professor de Direito Constitucional. Então eu vejo muita preocupação dos alunos, não sei se por conta dos concursos, mas vejo muitos colegas professores com essa preocupação. E os livros, e se reflete nos próprios livros, os livros mais vendidos são sempre os livros que trazem as decisões do Supremo atualizadas. Mas você, na sala de aula, e você não encontra autores, você não encontra livros que discutam a decisão. Se ela está certa ou se está errada, quais são os argumentos. E mais uma vez, fazendo uma comparação com a cultura jurídica norte-americana, quer dizer, as decisões norte-americanas, elas são discutidas por anos depois que elas são tomadas. Porque o papel da academia é aperfeiçoar a decisão que foi tomada pelas cortes superiores e pelo Poder Judiciário, seja no primeiro grau, no segundo ou na Corte Superior. Nós aqui não cumprimos esse papel. Nós não nos preocupamos com isso. A nossa sociedade não se preocupa com isso. A nossa imprensa não se preocupa com isso. A imprensa sempre noticia. O Poder Judiciário decidiu isso. Mas ela nunca decidiu. Ela nunca diz, decidiu isso por isso. Ela nunca debate os argumentos. Então, o nosso debate jurídico, apesar de ter aumentado muito em quantidade, ainda é qualitativamente muito pobre. Esse da imprensa, esse que é promovido pela sociedade. O que se reflete nos concursos, o que se reflete na própria formação do profissional, na educação, e o que é bom para a gente, que a gente ainda tem um grande espaço assim, para avançar, tem um grande trabalho a fazer para isso. Mas é impressionante como a imprensa não capta isso, né? Você acha que a contribuição da universidade seria ser mais crítica em relação às jurisprudências, decisões? Eu acho que a universidade teria uma grande contribuição a fazer nesse ponto. A gente não vê
gente vê muito pouco a universidade discutindo as razões das decisões, e se elas foram ou não razoáveis, se elas produziram ou não um bom resultado, né? A gente vê muito mais a universidade se preocupando em replicar a decisão, replicar aquela informação. Decidiu isso, está na súmula, mas ninguém entende a súmula. A gente discute muito a famosa súmula das algemas, era pouquíssimo discutida, né? Ninguém sabe ao certo o motivo, porquê, a gente entende mais ou menos, mas não investiga a fundo isso. Mas você acha que o judiciário está pronto também para ouvir essa discussão? Certo? Não diria nem o judiciário, os tribunais estão prontos para captar, ouvir ou até aceitar com um pouco mais de tolerância essa discussão? Tem uma máxima que diz assim, decisão judicial não se discute, se cumpre, né?